Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para comentar com vocês as questões que envolvem as eleições da Venezuela e o posicionamento do Brasil, que lamentavelmente parte da mídia corporativa brasileira decidiu vender a tese de que o Lula está se apequenando ao supostamente passar pano para o Maduro. Eu queria lembrar vocês, inclusive, que o governo brasileiro não reconheceu ainda a vitória do Maduro. Ao contrário, tanto o presidente Lula quanto o representante do governo que foi para a Venezuela acompanhar as eleições, o ex-chanceler o Celso Amorim, eles estão aguardando a divulgação de 100% das atas para que o governo brasileiro reconheça a vitória do Maduro ou reconheça a derrota do Maduro. O que é engraçado em relação a tudo isso é que estão dizendo que o Lula está passando pano para o Maduro, mas eu não ouvi ninguém falar que o Joe Biden também estaria supostamente passando pano para Maduro, já que as declarações do Biden foram as mesmas do Lula, que espera a divulgação das atas para que se tenha ali, por exemplo, um posicionamento oficial. Lembrem vocês, meus amigos, que neste momento o Brasil está à frente do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil está à frente do Mercosul e o Brasil está à frente do G20. O Brasil não é um anão diplomático como o Bolsonaro tentou fazer. O presidente Lula é um grande líder global, o Brasil é uma nação economicamente forte no mundo e aqui nas Américas a gente só está atrás apenas dos Estados Unidos. Então, por conta disso, a gente precisa entender a força que o Brasil tem, em específico na América do Sul. O Brasil é a maior economia da América do Sul, né? Abaixo dos Estados Unidos, fazendo essa observação. O Brasil é a maior economia e exerce muita influência. Por conta disso, esta mediação que o governo brasileiro está fazendo em relação ao governo venezuelano. Muita gente que está gritando aí, apontando a Maria Corina Machado como um exemplo da oposição e que deveria se respeitar a Maria Corina Machado, não sabe, por exemplo, que em 2002 a Maria Corina Machado apoiou a tentativa de golpe de Estado contra o presidente à época, Hugo Chávez, que foi financiado pelos Estados Unidos da América e defendido pelo presidente na época, George W. Bush. Se você também acompanha a eleição da Venezuela há um certo tempo, vocês vão lembrar que a eleição que o Capriles perdeu, ele disse que foi roubada. A última eleição que o Henry Falcón perdeu, ele disse que foi roubada. E esta eleição agora, que supostamente teria sido roubada também agora pelo Maduro contra o Eduardo Domingues, eles também disseram que foram roubadas. Inclusive instituições que acompanharam as eleições agora e que estão dizendo que as eleições supostamente teriam sido fraudadas, reconheceram em outros momentos a vitória do Maduro e mesmo assim a oposição dizia que esta eleição teria sido fraudada. Eu estou dando esse contexto para vocês aqui para que vocês entendam que não se trata meramente do que a oposição na Venezuela vai dizer. Ou vocês acham que um golpe de Estado tramado pela oposição contra o próprio governo é democrático? Porque foi isso que aconteceu em 2002, encabeçado pela Maria Corina Machado. E muita gente ignora isso. Também foi o que aconteceu em 2019, quando o governo dos Estados Unidos da América tentou dar um golpe de Estado na Venezuela e só não conseguiu consolidar o seu golpe de Estado porque teve o apoio da Rússia, do Irã e da China. Também tentaram fazer isso em maio de 2020. Muita gente não lembra, mas 2 ex-fuzileiros navais estadunidenses, né, na verdade membros das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, foram capturados ao desembarcar em uma praia na Venezuela e eles confessaram que a missão deles era capturar Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Detalhe, tá? Esses caras eram ligados ali a uma empresa chamada Silvercorp USA, que é uma empresa de segurança privada e que inclusive um ex-segurança do Donald Trump tinha contrato com essa empresa e foi confirmado que essa empresa teria sido contratada pela oposição a Maduro na Venezuela para poder promover esse suposto ato de sequestro contra o Nicolás Maduro. Eu estou trazendo esses fatos aqui só para mostrar para vocês como é complexa a relação entre democracia na Venezuela, tentativa de golpe contra o presidente Maduro, que não é vista como golpe. Então aqui é um grande questionamento, né? Se o que Maduro está fazendo é um golpe, por que o que fizeram contra o Chávez em 2002 não é golpe? Por que o que fizeram contra o Maduro em 2019 não é golpe? E por que o que fizeram contra o Maduro em 2020 também não é golpe? Eu quero que vocês me expliquem para eu entender isso de vocês. O Donald Trump, inclusive, confessou no passado que se ele tivesse vencido as eleições nos Estados Unidos da América, tá aqui palavras do próprio Donald Trump, se as eleições fossem vencidas por ele em 2020, ele teria tomado a Venezuela e todo o seu petróleo. Muita gente, inclusive, que tá aí estranhamente criticando a postura do governo brasileiro sem base nenhuma,
basicamente conectada no freestylismo total aí, diz que é falsa essa história de que as sanções à Venezuela prejudicam a Venezuela e o Maduro, porque as sanções só começaram em 2019, e que é falso também que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo, porque a Venezuela produz poucos barris de petróleo. E aí você vê que gente medíocre que é do campo da esquerda, que fala de política, às vezes não sabe nem sobre o que está falando. Por quê? As reservas de petróleo não estão conectadas com a quantidade de barris de petróleo que se produz no momento. Só para vocês terem noção, por exemplo, há aproximadamente 12 anos atrás, 10 anos atrás, a OPEP reconheceu que na Venezuela estavam as maiores reservas de petróleo no mundo comprovadas, cerca de 25% das reservas. Agora, a OPEP ainda reconhece que a Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, mas o número caiu para 17,9%. Na Venezuela tem mais petróleo que na Arábia Saudita, tem mais petróleo, que o Canadá e tem mais reserva de petróleo que o Irã, por exemplo. Só que a exploração do petróleo está subrealizada. Por isso que a produção de barris de petróleo é pequena. Então, para quem diz que é falso que a OPEP defenda que a Venezuela ainda tem essa quantidade de reservas de barris de petróleo, por que o Trump em 2023 teria dito isso aqui, né? Tomaria a Venezuela e todo o petróleo do país. Por que ele teria dito isso? Outro ponto, por que o John Bolton, ex-assessor de Trump, admitiu ter planejado um golpe contra a Venezuela? Isso não é novidade para ninguém, tá? Eles admitiram um golpe contra a Venezuela. Eu vou ler aqui as palavras do John Bolton à CNN na época aqui para vocês entenderem o que ele teria falado aqui, tá? Bolton diz o seguinte aqui, ó. Para dizer que sabia que está falando, Bolton afirmou: digo isso como alguém que já ajudou a planejar golpes de Estado. Não aqui, mas você sabe, em outros lugares. Há muito trabalho e não foi isso que ele, o Trump, se teria sido feito, supostamente. O entrevistador, então, perguntou a Bolton ao que ele se referia. E o Bolton fala: não vou entrar em detalhes, disse o Bolton, antes de mencionar a Venezuela, e acabou não tendo sucesso. Não que tivéssemos muito a ver com isso, mas eu vi o que era preciso para uma oposição tentar derrubar um presidente eleito ilegalmente e eles falharam. Ou seja, eles reconheceram que a Venezuela ia passar por um golpe de Estado organizado pelos Estados Unidos da América, pela oposição da Venezuela, mas isso era democrático. As falas do Lula também que foram tiradas de contexto, né? Alguns veículos estão dizendo o seguinte: Lula se manifesta pela primeira vez, mas diz que não viu nada de grave em relação às eleições da Venezuela. Palavras do presidente Lula: é normal que tenha uma briga. Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra em um recurso e vai esperar na justiça o processo. E vai ter uma decisão que a gente tem que acatar, disse o presidente. Detalhe, aí hoje alguns veículos da mídia da direita tradicional e de alguns veículos da esquerda que está embarcando na cobrança de que o Lula tem de se posicionar independente do que vai dizer as atas, diz que, mas se entra na justiça, a justiça é aparelhada. Só que a Constituição, meus amigos, no artigo 4º, não permite que o Brasil intervenha em outra nação. Isso, inclusive, seria um crime e a gente estaria violando a soberania da Venezuela. Algo que nações imperialistas como os Estados Unidos da América fazem bastante, certo? Em outro trecho, Lula afirmou o seguinte: lógico que eu vou reconhecer o resultado das eleições na Venezuela a hora que for consagrada a vitória. Então, para você aí que tá dizendo que o Lula tá passando pano pro Maduro, Lula não reconheceu a vitória do Maduro e nem da oposição. Ele está aguardando a divulgação das atas. A hora que for consagrada a vitória. Estou com o meu ministro Celso Amorim, assessor-chefe de assessoria especial da Presidência da República, na Venezuela desde sexta-feira. Ontem, segunda-feira, esse material foi publicado ontem em alguns veículos de mídia, tá? Ontem, segunda-feira, à noite, ele teve uma conversa com o presidente Maduro e ele falou: eu vou apresentar a ata, só não disse quando, mas disse que vai apresentar. Na conversa com a oposição foi a mesma coisa, ele disse que tem 70% das atas. E aí, em um determinado momento, Lula falou o seguinte, que está convencido que o processo foi normal e tranquilo e que precisa que as pessoas que não concordam tenham o direito de provar que não concordam e o governo tem o direito de provar que está certo. E aqui disseram que o Lula estaria passando o pano para o Maduro porque o processo teria sido normal e tranquilo. Qual o processo que teria sido normal e tranquilo? O processo do dia da eleição. Até onde a gente tem informação, não teve nada fora do padrão, né? Não teve nada que comprometesse supostamente o andamento claro da eleição. Tem algumas denúncias que estão sendo apuradas, evidentemente. Quando ele fala aqui também que foi normal e tranquilo, no que diz respeito à oposição também questionar, e ele diz o seguinte,
que não vê nada de grave ou de assustador nessas críticas que estão fazendo aí, e não se deve se criar uma terceira guerra mundial em cima disso. Carlton Lula disse que não tem nada de grave e assustador no que está acontecendo. Porque para o Lula, que é uma figura democrata e democrática, não tem nada de assustador e grave na oposição questionar o resultado das eleições e exigir a divulgação das atas. Uau! Olha que interessante. O Lula está defendendo o acesso aos dados das eleições. Então as pessoas precisam lembrar, meus amigos, que a diplomacia brasileira não pode se pautar em palpiteiros de internet, não pode se pautar em gente, inclusive do nosso campo, que estava essa semana defendendo a Tabata Amaral, atacando o Glauber Braga, dizendo que o Evo Morales deu um golpe na Bolívia e não foi vítima de um golpe, e que o Javier Milei está certo em prender manifestantes contra o seu governo porque eles são terroristas. Gente do nosso campo, que supostamente estariam aí para desmascarar as informações, mas na verdade está mascarando um tanto de informações para vocês. Lembrem sempre, tá? Quando eu faço as minhas análises aqui na Revista Fórum e lá no meu canal também, eu não estou fazendo uma análise baseada na minha opinião. Eu sou um cientista político, eu sou um divulgador científico. Por isso, inclusive, que eu não tinha feito vídeo aqui ainda da minha análise na segunda, que eu não tinha feito vídeo aqui da minha análise ainda na terça. E eu estou fazendo hoje porque muita gente está me cobrando nas redes, me cobrando inclusive o posicionamento aqui da nossa análise feita na Revista Fórum, e está aqui a minha análise. O governo brasileiro é um governo que precisa seguir a Constituição, e caso fique comprovada a fraude nas eleições da Venezuela, caberá, por exemplo, ao Brasil, inclusive o Joe Biden já reconheceu isso, ajudar no processo pacífico de transição do Maduro para o tal Eduardo González. Agora, parem, pelo amor de Deus, de estar citando a Maria Corina Machado como um exemplo de oposição democrática, porque a Maria Corina Machado, ela é uma mistura de Damares Alves com Carla Zambelli, para falar o mínimo. E a origem golpista dela vem inclusive desde a época do pai, que também apoiou o golpe de Estado na Venezuela. Ela apoiou o golpe contra o Chávez em 2002, que foi um golpe democrático, né, porque foi colocado em prática pelos Estados Unidos da América. Como o golpe de 2019 tentado ali também foi um golpe democrático, porque foi apoiado pelos Estados Unidos da América. Como a tentativa também de sequestrar o Maduro em 2020, com mercenários contratados ali pela oposição da Venezuela, que também foi uma tentativa de sequestro democrático, porque a oposição da Venezuela é democrática. Parem de cair em discursinho de internet. As eleições da Venezuela tiveram vários problemas, isso está claro, e a gente precisa dos dados que consultores internacionais, né, observadores internacionais, melhor dizendo, foram para lá para acompanhar. Eu achei errado o TSE não ter mandado representantes, sinceramente. Parece que ouviram o conselho do tio Rei, que quer que o Lula passe por cima da diplomacia internacional e pare de manchar a sua biografia ao defender o Maduro. Detalhe, o Lula não reconheceu que o Maduro foi o presidente eleito. Também não reconheceu que o Maduro perdeu as eleições, porque, como ele disse, ele precisa dos dados divulgados. Todo o resto, meu amigo, é só palpite. Até que as informações sejam 100% divulgadas, não teremos, como exigir do governo Lula, um posicionamento para agradar a mídia corporativa. Eu até vi um certo jornalista aí que é ligado ao Grupo Globo publicando o seguinte no canal dele no YouTube, em um outro veículo de mídia que é dele: saberemos agora quem apoia a democracia e quem está contra a democracia. Alô, jornalista do Grupo Globo, será que eu preciso lembrar para vocês que o veículo que você trabalha apoiou a ditadura militar e só reconheceu quase 50 anos depois que foi um erro apoiar a ditadura militar? Será que eu preciso lembrar para você, jornalista do Grupo Globo, que figuras como eu e outras tantas estão sendo atacadas, acusadas de fazerem parte de um suposto gabinete do ódio da esquerda, sendo que eu nem tenho contato com as pessoas que a matéria da senhora Luísa Mazzulo apontou lá no Globo? Será? Acordem, gente. Ninguém precisa concordar com o governo Maduro, ninguém precisa concordar com o meu ponto de vista. Aqui não se trata de defender o Maduro ou ser contrário ao Maduro. Aqui se trata de se ater a fatos objetivos. E a minha análise, ela tem de ser técnica. Ela tem de ser técnica. Eu até achei engraçado que disseram que eu tava passando o pano pro Maduro, né? E é engraçado, porque para os esquerdistas radicais, eu seria liberal. E agora, para uma parcela do público que não gosta da minha análise técnica, que quer que eu faça análise de acordo com o que eles querem ouvir, eu seria supostamente um radical. Vocês precisam escolher. O que é importante que eu preciso trazer para vocês aqui é que, na minha análise como cientista político, e que inclusive estuda a diplomacia internacional, o governo brasileiro está seguindo a lei, está seguindo inclusive o tamanho que o Brasil tem dentro da diplomacia internacional. Afinal, se você tem nesse momento o Brasil na frente do Conselho de Segurança da ONU, na frente do Mercosul e na frente também do G20,
qualquer coisa que o Brasil falar fora da linha pode ser algo complicado. E por conta disso, corretamente o Lula não está se baseando nem em comentário de jornalista da Band News e nem em comentário de jornalistas ligados ao Grupo Globo. O presidente Lula vai se manifestar, já existem algumas instituições dizendo que teve supostamente fraude nas eleições da Venezuela, então vamos saber. Hoje, inclusive, acho que 19 horas é quando se encerra o prazo para que o CNE entregue 100% das atas, e aí, a partir do momento que tiver a divulgação de tudo, e que se for confrontado tudo, e o governo brasileiro tiver 100% do que aconteceu e não se manifestar, nem contrário e nem favorável, aí vocês podem dizer que o Lula tá passando pano, ou tá defendendo, ou tá contrário, a interpretação que vocês quiserem ter. Mas antes disso, é só mero palpite, só mera bajulação. Eu não queria, inclusive, fazer esse vídeo hoje, nesse horário, por isso que eu queria esperar o resultado ser divulgado pra gente trazer mais informações. Mas como eu tô vendo muita gente falando bobagem na internet, não dá pra ficar calado. Eu queria até parabenizar o Rovai, inclusive, pelas palavras dele na live aqui ontem que a gente fez no Fórum 11:30. E queria pedir a vocês que parem de ficar pautando a sua opinião política pelo que indivíduo que tem um canal no YouTube fala, ou que o outro indivíduo que tem um canal no YouTube fala. Você tem que saber se aquela pessoa sabe o que tá falando, se ela é preparada para falar o que tá falando, ou se é só mais um tudólogo da internet que tem uma boa dicção, uma boa oratória e que consegue atrair público, não pelo que diz em conteúdo, mas pela maneira como fala. Grande abraço e até nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Tchau!